Olá, amigo produtor cooperado da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce. Meu nome é Lucas Fonseca, sou engenheiro agrônomo, consultor na área de bovinos de leite da Labor Rural. E hoje nós estamos aqui para dar início ao 5º módulo de nossa capacitação, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre o plantio, correção do solo e adubação de estabelecimento da capineira de Capiaçu. Então, nós já passamos por alguns pontos fundamentais, primordiais para a nossa implantação com sucesso, que são eles: o dimensionamento, a quantidade que eu preciso de implantar para suprir a demanda de meu rebanho. Passamos também sobre a escolha da área e como eu procedo para realizar um preparo do solo bem feito. Então, agora, iniciamos sobre o plantio, a correção do solo, calagem, e sobre adubação de estabelecimento ou adubação de plantio, também que a gente chama, principalmente adubações fosfatadas. Então, pessoal, primeiro ponto para realizarmos uma implantação de uma capineira com sucesso é realizar a análise de solo. A análise de solo é um feijão com arroz para a gente conseguir sucesso nessa produção de forrageira, se tratando da capineira de Capiaçu. Então, precisamos de realizar a amostragem do solo na camada de pelo menos 0 a 20, de 0 a 20 centímetros no solo, e podemos utilizar aí vários tipos de ferramentas, cavadeira de 2 bocas, boca de lobo também conhecida, o trado holandês, o enxadão ou a sonda, sendo que o trado holandês e a sonda são os mais indicados, os mais recomendados para se realizar essa coleta de forma adequada. E aí, precisamos de retirar pelo menos 5 amostras simples por hectare, com o intuito de formar uma amostra composta. Então, o que é essas amostras simples e o que é a amostra composta? Uma amostra composta, ela é feita, como o próprio nome diz, ela é composta de várias amostras simples. Então, na minha área onde eu vou implantar a minha capineira, eu vou coletar várias amostras simples, Então, pelo menos 5 amostras simples por hectare. Vou misturar toda essa terra, todo esse solo, dentro de um balde limpo, e é muito importante esse balde estar realmente limpo. Não pode ser baldes em que se usa para realizar as adubações, carregar fertilizante ou carregar leite, Tem que estar muito bem limpo, bem lavado, para não haver contaminação da amostra. E misturar todas as amostras simples neste balde, montando a amostra composta. Então, a amostra composta vai ser enviada para o laboratório, onde ela será analisada quimicamente. E por que é importante de se realizar essa análise de solo? Eu preciso de conhecer as características químicas do solo, então preciso de conhecer o meu nível de fósforo, como que está o pH do meu solo, o nível de potássio, como que está o teor de alumínio, como que está a saturação de bases, alguns outros indicadores que o técnico que te assiste da cooperativa pode auxiliá-lo na tomada de decisão, na interpretação desta análise. Então, conte com os consultores da Cooperativa Agropecuária do Vale do Rio Doce para as tomadas de decisão em cima da análise de solo. Também é importante para a gente realizar o cálculo da calagem e da adubação, que ela é realizada através de fórmulas, que a gente vai estar passando como que se realiza aqui na frente, logo agora posteriormente. E também, o mais importante, otimizar o uso de insumos e, consequentemente, gerar um equilíbrio no custo de produção. Então, é realmente aplicar a quantidade correta do fertilizante, não a mais e também não a menos, para não prejudicar a nossa produtividade. Mas, principalmente, não a mais, que a gente vê em muitos casos a gente utilizando mais do que necessita. E fertilizante está onerando nossos custos, Então, é muito importante otimizar este uso para equilíbrio dos gastos aí com forrageiras, com volumosos, ok? Então, é fundamental a gente realizar a análise de solo. Entrando na parte da calagem, pessoal, a quantidade de calcário que deve ser recomendada, ela é a partir da análise de solo, como eu disse anteriormente. Então, o principal indicador que a gente deve observar na análise de solo é o V%. O V% é a saturação de base do meu solo. E a saturação de bases para o capim-elefante, capiaçu, recomendada na literatura é 60%. Tá certo? Cada cultura tem uma saturação de bases ideal. Para o capim-elefante é 60%. Para o milho, sorgo, cana-de-açúcar, pastagem, são outros valores. Então, eu estou trazendo aqui para vocês
a do capim-elefante. Então, para o cálculo de calagem, a gente utiliza hoje duas fórmulas. Então, a primeira delas é essa descrita ao lado esquerdo. A NC é igual VE menos VS vezes T sobre 100, onde o NC é a necessidade de calcário, quantidade que eu preciso de implantar, né, por hectare. O VE é o V esperado, a saturação de bases esperada, que eu havia comentado agora há pouco, que é 60%. A saturação de base do solo, VS, então é o V que eu tenho na minha análise, e aí a gente vai fazer um exemplo. Então, eu peguei a minha análise, qual que é o V que veio nela do meu solo? A gente lança nesse VSV do solo, saturação de base do solo. E o T é a CTC potencial, também vai ser o indicador que vem na análise de solo. Então, estou dizendo aqui que um deles ela é fixa para capim-elefante, que é 60%, o V é saturação de base esperada, o VS, saturação de base do solo, e o T maiúsculo, CTC potencial, são indicadores que vêm na minha análise. Então, vocês vão conferir qual é o valor da sua análise, que veio no resultado, e lançar nessa fórmula e fazer a conta. Depois de achar o NC, nós precisamos fazer uma correção pelo PRNT do calcário. Então, é uma segunda fórmula, onde a gente vai descobrir a quantidade de calcário que eu preciso implantar por hectare. E esse resultado vai sair em toneladas por hectare, direto. Então, QC é igual ao NC, que a gente acabou de encontrar nessa fórmula primeira, dividido pelo PRNT do calcário, que sempre vem, né, na recomendação do vendedor, do representante técnico da localidade onde você comprou o seu calcário, sempre eles te passam qual é o PRNT do seu calcário. Caso não passe, também é possível de se fazer a análise desse PRNT, para descobrir exatamente qual é esse indicador do material que você está trabalhando. Então, o QC, quantidade de calcário toneladas por hectare, NC, a necessidade de calcário, que a gente acabou de encontrar na fórmula anterior, e o PRNT é o poder relativo de neutralização total. Então, nem todo calcário reage 100%. Se eu compro 100 kg do calcário, em geral, em torno de 80% dele realmente vai ter efetividade e reação no solo. E eu preciso de fazer essa correção para 80%. Então, utilizamos essa fórmula da quantidade de calcário. Vamos fazer um exemplo que aí fica mais simples da gente entender. Então, aqui nós temos um resultado da análise de solo de um pasto, tá certo? Onde os dois principais indicadores que a gente precisa de avaliar para realizar a conta, o cálculo, lançar os indicadores na fórmula, são o CTC T maiúsculo, que eu havia mencionado, CTC potencial, e o V%. Então, na minha análise, os indicadores de V veio 21%, e a CTC de 6,7%, certo? Então, vamos lançar nas fórmulas. A primeira fórmula que eu havia comentado é a do NC. Então, NC é igual a V esperado, que eu havia comentado que é 60 no slide anterior. Então, lançamos aqui 60, menos o V do solo, que é 21, então menos 21, dividido por 100, vezes a CTC potencial, que é 6,7. Essa conta, quando a gente realiza ela, né, vai nos resultar aí uma quantidade, um NC, uma necessidade de calcário de 2,61 toneladas por hectare. E aí precisamos fazer as contas para o PRNT. Em geral, quando a gente compra calcário, né, e aí existe várias fontes de corretivos, existe os calcários, existe o agrosilício, existe as escórias, existe os óxidos, então existe várias fontes. Eu estou trazendo o exemplo do calcário, que é um dos mais utilizados, né? Então, cada produtor deve utilizar o PRNT da fonte que vai aplicar de fato no seu solo. Então, o QC é igual ao NC dividido pelo PRNT. O NC a gente acabou de descobrir, 2,61, dividido pelo PRNT do calcário médio, que eu estou exemplificando nessa conta, de 85%. Então, varia aí de escórias na casa dos 50%, o agrosilício na casa dos 65%, 70%, os óxidos até acima de 100%, e os calcários em geral de 80% a 90%, tá certo? O mais recomendado é você verificar de fato qual é o PRNT do produto que você está utilizando. Então, fazendo essa conta, eu descobri que o meu
QC, a quantidade de calcário que eu devo aplicar, é de 3,07 toneladas por hectare. E aí não tem olho de santo, pessoal, é 3 toneladas por hectare de calcário. E aí a gente cai naquela regrinha que muitos produtores nos perguntam, nos questionam. Eu posso aplicar sem fazer análise de solo 3 toneladas por hectare? Vamos imaginar que esse V do seu solo esteja mais baixo do que 21. Vamos imaginar que ele esteja próximo a 10. Então eu necessitaria de um NC acima de 2,6 para chegar com esse V esperado para a cultura do capim acima de 60. Então, não tem receita de bolo. A gente precisa de fazer a análise de solo do seu solo, da sua realidade, e descobrir qual que é a quantidade de calcário que eu preciso realmente implementar, aplicar na prática. E aí, né, um lembrete, o PRNT varia entre as fontes do corretivo utilizado. Deve-se verificar o PRNT do corretivo junto ao representante técnico da venda do produto, certo? Então, o cálculo de calagem é isso. Então, a gente realiza a calagem, depois incorpora esse calcário no solo através da grade aradora, né? É fundamental, não podemos deixá-lo apenas em superfície ou aplicar apenas no suco de plantio. Para a implantação de uma capineira bem feita, precisamos revolver o solo. Então, faça o preparo do solo, faça aquele preparo do solo mais grosseiro primeiro, passo o subsolador, passa uma primeira camada da grade, aplico o calcário e depois passo destorroando e incorporando esse calcário novamente no meu solo. Depois disso feito, abri o suco, né? Voltando lá naquela parte do preparo do solo, nos módulos anteriores, abri o suco. Então, adubação de plantio. Quanto de adubo eu preciso de utilizar? Então, em geral, a adubação de plantio, sempre o elemento limitante é o fósforo, sempre. Em nossos solos, eles são muito pobres em fósforo, em geral. E os fertilizantes mais utilizados são esses três, para implantação. E aí existem duas adubações, adubação de plantio e adubação de cobertura. Aqui nós estamos tratando apenas da adubação de plantio. Vamos ter um módulo apenas para adubação de cobertura. Então, adubações de plantio. Quais fertilizantes a gente recomenda? Quais são os mais usuais? São três principais. Superfosfato simples, onde ele possui em torno de 18% de fósforo, de P2O5, em sua composição. Superfosfato triplo, que possui em torno de 45% de P2O5. E o MAP, que em geral é mais caro, mas a gente sempre deve observar o custo-benefício da aquisição do MAP. Porque em geral, a gente utiliza bem menos por o MAP ser mais concentrado do que o super simples, por exemplo. Então, ele possui na casa dos 52% de P2O5. Então, a quantidade deve ser recomendada a partir de uma análise de solo bem feita, né? Se meu solo é rico em fósforo, eu não preciso pesar tanto a minha mão em adubação fosfatada. Já se for pobre, eu preciso. Então, usualmente, a quantidade mais recomendada é de se utilizar 120 kg de P2O5 por hectare, que é o elemento mais limitante. Então, não é 120 kg do adubo, é 120 kg do elemento que compõe o adubo. E aí a gente precisa fazer a conta para ver quanto realmente de adubo eu preciso de implantar, né, de aplicar dentro do sulco junto às mudas para um bom desenvolvimento inicial das plantas. O fósforo ele é muito importante, né, na composição das moléculas de energia da planta, na respiração, translocação de açúcares, mas principalmente na energia da planta, né, na reserva energética da planta. Então, é fundamental para o desenvolvimento inicial. E a gente aplica junto ao sulco, porque a raiz vai iniciar o desenvolvimento e aí vai estar colado no fósforo presente ali disponível para a planta absorver. Por isso que a gente faz sempre no sulco, próximo à muda. E aí, simulando, né, para esses três adubos, esses três fertilizantes que a gente mais utiliza, recomendando aí 120 kg de P2O5, se a gente for transformar 120 kg de P2O5 em super simples, precisaríamos aplicar 660 kg por hectare de super simples. Então, aí, quase 13 sacos por hectare. Super triplo precisaria aplicar 260 quilos. Por que é muito menos super triplo do que super simples? Porque o super triplo ele é muito mais concentrado em fósforo do que o super simples. O super simples tem 18%, o super triplo 45%. E o MAP
230 quilos por hectare. Então, sempre façam a conta da quantidade do fertilizante que eu vou aplicar por hectare para ver qual comprar. Então, o MAP eu vou aplicar bem menos. Ele é mais caro do que o Super Simples, mas, em geral, a viabilidade é positiva no uso do MAP. Então, sempre faça essas contas. A adubação orgânica, sempre que possível, é muito viável, né, muito benéfica ao solo. Então, utilizar aproximadamente 10 toneladas de esterco de curral curtidos por hectare dentro do sulco, né? E aí varia de acordo com o espaçamento para a gente descobrir quantos quilos de adubação orgânica, né, de esterco ou de cama de frango, utilizar por metro de sulco. Então, podemos auxiliar através das dúvidas de WhatsApp, casos que vocês queiram aí, de acordo com o espaçamento. Mas por hectare, 10 toneladas, ok? E aí, pessoal, para o plantio, como que eu procedo para o plantio, né? Eu necessito de aproximadamente 7 toneladas de muda, então varia aí de 6 a 7 toneladas, dependendo do número de nós que eu possuo no colmo, né? Se for nós mais extensos, né? Onde o nó está muito comprido, o entrenó, né? Em geral, gasta um pouquinho mais de quantidade para formar o hectare, né? Então, 7 toneladas aproximadamente. Uma outra informação muito importante, aproximadamente 12 nós. Então, a cana tem aquele olhinho que a gente chama, né? Aquele nó, a cana do capim, né? O colmo. E aí a gente precisa de ter pelo menos 12 nós por metro. Então, estico uma tena ou dou um passo de aproximadamente 1 metro e aí conto quantos nós eu tenho. Tem que ter aproximadamente 12, ok? Preciso de seccionar os toletes a cada 3 gemas, a cada 3 nós. Então, tem o colmo do capim, vou seccionar a cada 3 nós, ok? Então, novamente, temos aquele esquema que nós já mostramos no preparo do solo. Então, de 30 a 40 centímetros de profundidade, de 0,8 a 1,2 de espaçamento entre linhas. Como que eu procedo? Adubação orgânica, primeira coisa dentro do sulco. Segunda coisa, adubação química, que aí é com os adubos fosfatados, super simples, super triplo, MAP, dependendo da fonte que você queira utilizar. Coloco as mudas. Então, após a adubação química, as mudas. E cubro com 10 centímetros de terra, como a gente já mencionou anteriormente. Muito importante, pessoal. Outro ponto fundamental, que não está descrito no nosso material, é que no momento do plantio, antes do fechamento do sulco, é a gente sempre utilizar um culpinicida, né? E a gente recomenda sempre culpinicidas de pulverização à base de fipronil, que são os mais recomendados. E aí existem vários no mercado, né? Não vamos mencionar nomes comerciais, mas a base de fipronil. Então procurem essa base, né? Produtos com essa base que terão um efeito bom em seu solo. Posteriormente, feito o culpinicida, cobrimos aí com 10 centímetros de terra. Ok, pessoal? Então é esse o passo a passo do plantio. Falamos aí sobre a calagem, falamos sobre a adubação, o processo de fechamento do sulco, como que a gente distribui as mudas, a quantidade de muda. E qualquer dúvida mais que surgir, estamos disponíveis via WhatsApp e via as mídias sociais da cooperativa. Muito obrigado. O próximo módulo, nós vamos conversar sobre capina, química, então controle de plantas daninhas para a cultura do capim-elefante capiaçu. Então, conto com vocês no próximo módulo. Forte abraço e até a próxima.